vai semear. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra quer dizer? Se nós ficarmos olhando as dificuldades e os problemas da nossa vida, nós nunca vamos fazer a vontade de Deus. Um dos detalhes, hoje, por exemplo, se você olhasse para o frio que está hoje, você não estaria aqui. Se você olhasse para a canseira e talvez o dia de sábado é o dia que você tem para descansar, ou é a tua folga, você não estaria aqui. Mas você não olhou para esse motivo. Se você olhar para as dificuldades, para os problemas, nós não chegamos a lugar nenhum. Quem olha as dificuldades da vida nunca faz, ou tem coragem para fazer coisa alguma, ou trabalhar, ou batalhar. Se você olhar para as dificuldades, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, por exemplo, o preço dos combustíveis, a crise, a dificuldade das coisas que está, o Brasil para. Né, irmãos? Se os caminhoneiros olharem para isso, já teriam parado há muito tempo. Vai se lutando até onde se pode, até onde se tem condições. E assim tem que ser as nossas vidas. Se nós, aqui a mensagem de Deus é clara para as nossas vidas. Nós temos que prosseguir em frente. Não diga não posso. Eu acho que uma única coisa que pode impedir, por exemplo, de nós buscarmos a Deus, ou de vir na casa de Deus, dizendo assim, seria uma doença, uma enfermidade, um leito de cama, né? Que aí você não tem condições, não pode mesmo. Mas outras coisas não podem impedir nós de buscarmos a Deus. Não podem impedir-nos de clamarmos a presença do Senhor. Porque assim como a nossa vida precisa do trabalho do dia a dia, você precisa trabalhar todos os dias para você ganhar o dinheiro, para suprir as necessidades, pagar as contas, pagar as dívidas. Eu digo para vocês, igreja, que o nosso espírito precisa se alimentar espiritualmente para ele permanecer de pé na presença do Senhor. E assim aguardar a vinda de Jesus. Assim aguardar o momento que vamos prestar conta com Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos daqui a pouco o que vai ser. Mas nós sabemos agora aqui o que estamos fazendo. Nós temos que entender isto. Que assim como você precisa trabalhar todos os dias para conseguir o pão de cada dia, com o teu suor, com dificuldades, nós precisamos buscar da palavra de Deus, alimento espiritual, entender essa palavra para nós poder permanecer de pé diante de Deus. E Deus não quer que nós estejamos caídos, cabisbaixa, não posso, não consigo, não vou fazer, não dá mais, vou desistir, vou voltar para trás, vou largar a mão de tudo porque não tem jeito. Não é assim que Deus quer que nós estejamos. Aquele que olha o vento não semeia. Aquele que olha as tempestades não sai, não anda. Mas irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor. E aqui eu quero citar exemplos de várias pessoas que foram grandes homens de Deus. Pessoas que foram escolhidos para ser os líderes. E que houve momentos que essas pessoas também olharam para as suas dificuldades, abaixaram as suas cabeças e Deus teve que os levantar. E Deus teve que dizer para elas: levanta, age, toma uma decisão, ergue a cabeça. E eu vou citar aqui, irmãos, quero que você abra sua Bíblia agora lá, no livro do Êxodo. Êxodo é o Gênesis, Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. Quanto? Êxodo capítulo 3 e o versículo 11. Vocês vão ver aqui, irmãos, o grande homem da história, o libertador, que tirou o povo do Egito. O que ele faz quando Deus diz para ele que ele tinha uma missão para fazer?
Êxodo capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 3 e o versículo 11. Então Moisés disse a Deus. Vou ler o versículo 10 para que vocês entendam melhor. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, filhos de Israel, do Egito. Repito novamente. Venha agora, versículo 10. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas então no versículo 11, o que Moisés disse para Deus, irmão Roberto? Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E o versículo 12? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém, irmãos? Deus disse para Moisés: vá lá e tire o meu povo do Egito. Moisés: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Aí Deus disse para ele: eu estarei contigo. Você não vai estar sozinho, não é você que vai fazer isso sozinho. Não pense que a tua capacidade, é lógico que não daria para fazer isso, mas eu estarei contigo. Então muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos diante dos problemas e dizemos: eu não vou fazer, eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para você que esse milagre que está para ser feito na sua vida, não é você que vai fazer, não é o pastor que vai fazer, não é o irmão ou a irmã que vai fazer, é Deus que vai fazer. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E a única coisa que Deus quer de nós é a nossa fé, é a nossa crença, é acreditar que Ele tem poder para fazer isto, é reconhecer que Ele tem esse poder sobre a nossa vida. Então Deus disse para Moisés: eu estarei contigo, você não vai sozinho, eu estarei contigo. Mas Moisés continua teimando, dificultando as coisas. E é isso que acontece na nossa vida, irmãos. Nós dificultamos as coisas. As promessas estão nítidas na palavra de Deus para a nossa vida. Elas foram feitas para nós. O Senhor nos ama, como diz o cântico: filho, eu te amo tanto. Filho, vem ser meu. Filho, faz a minha vontade, eu estarei contigo. Filho, eu não te deixarei só. Filho, eu não vou te desamparar. Mas nós teimamos em dificultar as coisas. E começamos a teimar: mas não vai dar certo. Mas aquele não sei quem lá fez isso, aquilo para mim, isso não vai dar certo, não vai ter jeito. E continuamos dificultando. E Deus diz: não é você que vai fazer, é eu que vou fazer. Eu que estarei contigo. É a mesma coisa uma criança pequena, vamos supor uma criança com 5 anos. Seu pai manda ele fazer alguma coisa porque o pai vai estar próximo, vai estar junto, vai estar vendo, vai estar e sabe que ele pode fazer porque estará ali. Mesma coisa é Deus conosco. Se Deus nos ordena que nós devemos ser desta forma, fazer algo, nós temos que fazer, porque Ele está conosco. Às vezes as pessoas dizem assim, eu ouvi essa semana, umas pessoas, até tem coisas que entristecem o coração da gente, né? Os pastores, né, que se intitulavam pastores, tão cheios do poder do Espírito Santo, arrastavam multidões para cá e para lá, e de repente essas pessoas fazem tudo o contrário, contra aquilo que Deus os tinha chamado para fazer. Eu vou citar aqui, uma delas é o J.A. Pense num piá abençoado. Quem já ouviu o J.A. cantar aí louvor? Todo mundo já ouviu na televisão, né, tudo. Uma benção. De repente, não sei o que dá na cabeça do menino. Enquanto ele estava na direção dos pais, ele fez tudo certo, porque os pais não deixaram ele fazer as coisas erradas. Mas a partir do momento que ele fica independente dos pais, ele toma uma decisão terrível na sua vida. Mas aí, se você olhar e dizer: não, a vida é dele, ele faz o que ele quer. Sim, a vida é dele e ele faz o que ele quer. Mas enquanto ele estava
cantando no gospel, ele estava tendo uma vida abençoada, não somente porque ele louvava a Deus, adorava a Deus, mas até no sentido financeiro, muito bem abençoado. De repente ele acha que aquela fama que ele tinha, aquele cantar bonito dele, era ele que fazia aquilo, mas não era Deus que usava ele, era Deus que usava ele nas mãos para operar, para fazer o que tinha que ser feito. E ele toma uma decisão: não, essa fama é minha, essa carreira é minha. E toma decisões e começa a fazer as coisas. E agora, não está tendo fama mais, o que ele começa a fazer? Começa a processar os outros, embarca no Uber, né? Não sei se alguém viu isso aí. Ele embarca no Uber e vai no Uber e o cara que está lá no Uber é evangélico. E vê, reconhece e começa a falar a palavra de Deus para ele. Dizer: muda de vida, o Senhor tem projeto na tua vida, o Senhor quer te usar. Sabe o que ele faz? Ele sai daquele Uber e vai fazer uma queixa na delegacia. Vai fazer uma queixa lá que diz que o cara usou de preconceito com ele. Que o que o cara tem a ver com a vida dele para falar aquilo para ele. Mas o cara falou aquilo por amor, pela palavra de Deus. Processou o motorista do Uber. Mas por que ele está fazendo isso, gente? Para ir para a mídia. Por quê? Porque agora ninguém mais se importa com ele. Quem dava ouvido para ele, quem escutava as mensagens dele, as músicas dele, os cânticos dele, era o povo evangélico. Mas agora não tem mais ninguém. Agora ele está lá do outro lado. Agora ele usa o outro lado para tentar ser visto. Coisa que eu creio que... O que é a tendência agora? A tendência é ir cair em depressão e ter sérios problemas na vida. E é assim que acontece. Não podemos dificultar aquilo que Deus tem projetado para nossas vidas. Vamos continuar aqui no livro de Êxodo, então, para ver o que Moisés continua fazendo. 4:11. Quem que lê para nós o versículo 11? Moisés continua dificultando. Versículo, isso. Não, versículo 10 e 11. Qualquer um que tenha a Bíblia aberta aí pode ler para nós. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Você está lendo? 10, 11. 4, 11. 4, 10 e 11. Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem consigo me expressar, e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: Que forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego fazer? Por acaso não sou eu, o Senhor? E o que ele diz no 12? Vá já. Agora vá, eu estarei com você quando falar, e eu instruirei a respeito do que deve dizer. Então o Senhor continua teimando com ele, continua teimando com Deus. E o Senhor diz: vai, pois agora eu serei com a sua boca e te ensinarei o que há de falar. Então ele diz: eu não sei falar, eu não sei o que, e começa a dar desculpa. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo? Ou quem vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a sua boca e te ensinarei o que has de falar. E aí então no versículo 13 diz assim: ele porém disse: Senhor, continua teimando. Veja bem, irmãos, olha, nós temos que prestar atenção na nossa vida. Às vezes nós continuamos teimando com Deus. Ele porém disse: Senhor, envia por mão daquele quem tu has de enviar. Então versículo 14, o que aconteceu, irmão Roberto? E disse Deus: Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará com seu coração. Amém, tem. Veja bem o que acontece. Deus embravou com Moisés.
Aí nós começamos às vezes, irmãos, a teimar com Deus. E Deus ajeita ali, arruma lá, e de repente nós vamos teimando, dando desculpa. E desculpa daqui, porque não sei o quê, porque por causa de fulano, porque eu não vou na igreja, porque o que adianta ir na igreja e ser igual fulano que vai na igreja, que faz as coisas tudo errado. E começamos a dar desculpa. Ali a pouco Deus se embrava. E Deus se bravou com Moisés. E Deus disse para Moisés: eu vou te enviar alguém que vai te ajudar, alguém que vai te apoiar. Você não vai ficar sozinho, você vai ter alguém que vai te apoiar. Então, irmãos, e o versículo 15: e tu lhe falarás, porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando vós o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele terá, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que há de fazer os sinais. Amém, irmãos? Então nós não podemos dar desculpa para servir a Deus ou para buscar a Deus. As pessoas dizem lá, como essa pessoa falou: Deus ama as pessoas, Deus ama, Deus é amor, Deus jamais vai condenar alguém, Deus jamais vai jogar alguém no inferno, Deus jamais vai fazer isso, Deus jamais vai fazer, porque Deus é amor. Isso é uma tática do diabo para que as pessoas não mudem, para que as pessoas não procurem fazer a vontade de Deus. Jesus, é claro, ele foi ao encontro da prostituta, mas depois que todo mundo queria condenar a prostituta, ele dizia: eu não condeno. Mas depois ele disse para ela: vai e não peque mais, não faça mais assim. E para muitas outras pessoas, para Mateus, que era cobrador de impostos, e muitas outras pessoas mudaram de vida. Ele disse, era um pecador, ele falou da palavra para eles, ele ensinou, o amor dele foi maior que qualquer coisa. Mas essas pessoas deixaram seus erros, seus pecados, suas maneiras, suas práticas erradas para servir o Senhor, para estar com o Senhor. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então Deus é amor, sim, Deus é amor, mas Deus quer que nós façamos tudo para estar ao lado dele, e que não fiquemos dificultando as coisas. Moisés foi dificultando, até que no final ele foi, não teve outro jeito, ele foi. Mas aqui nós não vamos entrar em detalhes, mas se você ler, você vai ver que houve um momento que ele estava morrendo. Ele ficou muito doente quando ele estava indo para lá. Quando ele estava indo, ele ficou muito doente, enfermo a ponto de morrer. E aí, acho que todos que já estudaram essa parte sabem, né? Ele teve que ser incircuncidado, né? Coisa que ele já devia ter feito, devia ter obedecido já, mas não tinha feito. Então, irmãos, nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Outra pessoa que também achou dificuldade para fazer o seu trabalho, a sua obra, foi uma pessoa bem batalhador também, que foi usado por Deus, foi quem reconstituiu os muros de Jerusalém. Quem foi essa pessoa? Alguém sabe? Elias. Quem que ajudou a reconstituir Gideão? No livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, e o versículo 3 e 6. Vocês vão ver aqui o que aconteceu. Mas vamos ler aqui o versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou, diga amém? Amém. Juízes, capítulo 6, versículo 1, diz assim: porém os filhos de Israel, o que os filhos de Israel fizeram, irmãos? O que era mal aos olhos de Deus. O que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Esses medianitas tiravam, assaltavam as suas plantações, enfim, deixavam o povo de Israel, atormentavam a vida deles.
Direto. Mas por que isso acontecia? Deus permitiu. Por que Deus permitiu que acontecesse? Permitiu exatamente porque eles tinham feito mal que era aos olhos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece às vezes em algumas coisas na nossa vida e que nós precisamos perguntar para Deus, se nós ainda não entendemos. Aonde que está o nosso erro? Aonde que eu tenho que consertar? Aonde que eu tenho que ajeitar na minha vida? Por que as coisas não estão dando certo? E a tendência é essa, é dar errado, quando algo está errado na nossa vida. E às vezes nós achamos que está tudo certo e nós precisamos perguntar às vezes para Deus, para que o Senhor nos mostre aonde que nós temos que consertar. Versículo agora, versículo 6. O mesmo 6 e o versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel fizeram o que, gente? Clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, Deus é fiel, jamais Ele deixa de nos ouvir. Por isso que eu disse, irmãos, quando alguma coisa não está dando certo, nós devemos clamar ao Senhor e perguntar a Ele o que está acontecendo, o porquê, mostra-nos, e Deus jamais vai nos desamparar. Aí sim entra a ação, o amor de Deus. Ele nos ama e nós somos seus filhos, e um pai e uma mãe jamais desamparam os seus filhos. Por mais que o seu filho faça as coisas erradas, vire as costas, mas quando o filho volta e pede a ajuda do pai e da mãe, o pai e a mãe perdoam e tudo volta ao normal. Assim tem que ser nós com Deus. Devemos clamar ao Senhor. Sempre. E aí então, o 25, para encerrar aqui. A crise financeira estava lá em Israel, subjugado por uma outra nação, uma nação incrédula. E a falta de esperança. Versículo 25. Alguém pode ler para nós, versículo 25? Quem encontrou, leia, irmão. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 100 anos, derrube o altar que seu pai fez, para Baal, e corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Antes dela ler esse versículo, no versículo 13 diz assim: mas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou isso para Gideão. Gideão, o que Gideão estava fazendo? Quem sabe o que Gideão estava fazendo? Estava malhando o trigo, né? E o versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas. Aí Deus disse que o Senhor era com ele, mas ele diz: mas se o Senhor é conosco, por que nós estamos sofrendo dessa forma? E por que o Senhor tem nos desamparado? Então no versículo 25, e daí que a menina leu lá: e aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos que fazia que estavam sofrendo, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Eles estavam adorando outros deuses, estavam buscando outras influências, estavam adorando idolatria, que era proibido, estavam buscando outras coisas. E, irmãos, nos dias em que nós vivemos, uma das coisas, e que também era chamado na época, o Deus Mamon. O que quer dizer Deus Mamon, Humberto? O Humberto sabe, né, Humberto? O que quer dizer Deus Mamon? Deus o quê? Deus Mamon. Não lembro. Sei mesmo. Eu não lembro. Dinheiro. Eu esqueci no teu dia. É o dinheiro, a busca pelo dinheiro, a ansiedade pelo dinheiro. Em nossos dias não é diferente, né? As pessoas se corrompem por causa do dinheiro.
as pessoas buscam o poder. Eu não estou falando aqui, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Às vezes pode dizer, né, aquele político faz isso, aquele outro faz isso, aquele não sei quem. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Estou falando de pastores, muitas vezes, que por causa do dinheiro, o seu coração cresce, a sua mente cresce e se desviam da presença do Senhor. Buscam outras coisas, acabam adorando outras coisas e o Espírito de Deus sai da vida dessas pessoas. Então, muitas vezes, muitos não prosperam, eu digo até mesmo pastores não prosperam, exatamente porque se prosperarem na questão de dinheiro, a sua mente vai se desviar das coisas de Deus. E o Espírito de Deus não tem como operar na vida dessas pessoas. Como eu falei, esses pastores, né, que queriam ser uma coisa por causa do dinheiro, porque tinham fama, porque usavam o nome de Deus. E por um outro lado, quando caíram para o outro lado, penderam para o outro lado, agora sempre usando alguma coisa para tentar crescer, a fama, a mídia e tantas outras coisas. Então, irmãos, não podemos deixar o dinheiro crescer na nossa mente, o nosso coração. Saul foi a mesma coisa. Saul, por causa do dinheiro, Saul acabou procurando feiticeiros, curandeiros. E o que aconteceu com Saul? Perdeu o seu reinado. E Deus levanta outras pessoas. E assim acontece conosco. Mas você vai dizer, mas eu não sou rico, não procuro dessa forma. Mas muitas vezes, irmãos, eu sempre digo isso, até mesmo um emprego, irmãos. Nossa, aquele emprego vai ser mil maravilhas. Vai dar muito dinheiro, vou ganhar muito bem. Mas nós precisamos analisar se esse emprego não vai atrapalhar a minha convivência para com Deus. Se esse emprego não vai impedir a minha busca de Deus. Não vai atrapalhar, porque muitas vezes você pode dizer, não, mas horário de vir na igreja eu estou trabalhando. Sim, tudo bem. Mas há de ter um momento que possa vir na igreja, que tenha que vir buscar a Deus. Não pode ser todos os momentos só no trabalho, porque isso vai tirar a função, vai tirar o foco da nossa vida espiritual. Mas eu estou trabalhando, não estou fazendo nada errado. Sim, irmãos. Mas o espírito da pessoa enfraquece quando ele deixa de buscar e se alimentar das coisas de Deus. Mesmo que não seja errado o que a pessoa está fazendo. Mas se a pessoa não ter um tempo, não ter um momento, não ter um instante para buscar a Deus, vai enfraquecer a vida espiritual dela. E não importa se é bem conhecedor da palavra, se é pastor, se é pregador, se deixar de ter um tempo para com Deus, um tempo de buscar a Deus, não tem como alimentar o seu espírito. E é preciso que nós façamos isso. Então aqui, Gideão, ele contesta a Deus, ele diz, Senhor, mas nós estamos passando por todas essas dificuldades, estamos com todas essas circunstâncias na nossa vida, por que o Senhor nos abandonou? E daí Deus vai mostrar para ele por que eles estão passando tudo aquilo. Porque o povo começa a ir atrás de coisas que era proibido na palavra de Deus. Agora, se nós buscar outras coisas em outros Deus vai ficar Deus, porque ele não vai agir. Porque a confiança não está direto a Deus. Foi buscar outra coisa, né? Então, eu senti de falar isso para a pessoa, ela gostou ou não, é verdade. É a grande realidade. Porque não existe outro Deus. Os deuses que fala entre aspas, não existe outro Deus. Entre aspas quer dizer conversa repetida. Isso é caso curandor, vencedor, qualquer coisa. Porque nós não colocamos Deus como único vencedor da nossa vida, não temos da nossa vida como único. Deus? E sabe por que Deus não aceita isso, irmãos, na nossa vida? É porque Ele nos ama. E
porque nós somos seus filhos e suas criaturas, e pelo fato de sermos seus filhos, Ele sabe que nós vamos desperdiçar a coisa mais preciosa da nossa vida, que é a nossa fé. É como se jogar algo fora, algo precioso, algo que Ele nos deu, porque a nossa fé, a graça, custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Imagine, tremendo sacrifício. Então por que Deus não quer, e Deus se ira com essa parte de nós permitir isso na nossa vida? Porque Ele sabe que é desperdiçar aquilo que é precioso na nossa vida, é jogar fora. Isso não vai adiantar nada, isso vai nos levar para a perdição, porque nós colocamos a nossa fé, que é preciosa, em algo que não dá resultado. Então por isso que Deus não aceita, não divide a sua glória. Ele não quer que nós agimos dessa forma. E aí então aqui para nós pensar um pouquinho, aí depois tem Elias. Elias, ele vê o vento soprar contra e quer desistir. Elias foge e quer desistir da batalha. Elias pede a morte, e ele dizia que não aguentava mais. O que acontece, irmãos? Elias sai e vai a um lugar e senta e fica com a sua cabeça baixa, e quer desistir, e quer morrer. O que está acontecendo com uma pessoa quando está dessa forma? Ela está entrando em depressão, ou já está em depressão. Ela está depressiva, ela está com a cabeça baixa. Mas vai Deus e diz: levanta daí, se levanta. E aí, no livro de 1 Reis, capítulo